Queridos, eu queria que você fosse já abrindo a sua Bíblia em Gálatas 4. Nós vamos trabalhar alguns textos bíblicos hoje. Nós vamos falar sobre maturidade e herança. Não é uma continuação das pregações do pastor Márcio a respeito de sementes poderosas, mas eu tenho certeza que essa palavra ela pode trazer muitas coisas ao seu coração. Muitas sementes poderosas ao seu coração podem de fato vir através dessa palavra. É um texto que tem ecoado no meu coração nos últimos 15 dias. No Lago Norte, domingo passado, nós passamos por ele durante a explanação da ministração. E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito disso nessa manhã. Mas antes disso, eu queria orar contigo. Queria que você curvasse suas cabeças. Pai, nós queremos, Senhor, entregar tudo, Senhor, que será falado nesse púlpito, Pai. Que Tu possa, Senhor, tirar de mim tudo, Senhor, que não vem de Ti, Senhor. Senhor, que seja apenas o que Tu quer falar à igreja, Senhor. Essa é a nossa oração. Que haja semeadura nos nossos corações, Pai. Que haja mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui também agradecer, enquanto você vai chegando lá em Gálatas, eu quero agradecer a confiança dos nossos pastores, pastor Márcio Simões, pastor Pereira, nosso pastor Freire também, né, como nosso segundo vice-presidente, a todo o colégio de pastores, por permitir que eu pudesse trazer essa palavra aqui, nesse domingo pela manhã. Amém? Vamos começar a leitura. Gálatas 4, 1 a 7. Fala assim: digo, porém, o seguinte: durante um tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Amém? Essa palavra aqui, ela tem esse texto que nós lemos, ele tem algumas palavras que me chamam a atenção e que trazem uma ideia completa a respeito da necessidade de eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, nos tornarmos maduros. Queridos, não existe dano maior a um ministério, a uma família, a um relacionamento, qualquer que seja, do que a imaturidade. É na imaturidade, é quando nós ainda somos crianças, governados pelas nossas emoções, pelos nossos achismos, quando nós ainda somos muito cheios de si, donos do nosso próprio destino, aonde nós, na maioria das vezes, nos colocamos nas situações mais complicadas. Eu e Ramá, a gente tem o privilégio de poder trabalhar com casais. Trabalhamos no Casados para Sempre muitos anos, nessa igreja. Hoje também fazemos parte do Família em Curso. Temos discípulos, a maioria dos nossos discípulos discipulamos casais. E é engraçado quando a gente pega, às vezes, para ver casais em diferentes épocas da vida, que às vezes você senta para aconselhar e você não sabe se você ora, se você chora com ele, ou se você dá uma chupeta. Porque são pessoas que entraram no relacionamento, entraram no lugar onde deveriam ser homens e mulheres, mas agem como crianças. Um dos maiores danos que se pode causar também à liderança de uma igreja é quando você lança um líder muito novo. É quando você coloca uma pessoa muito nova na fé, sem experiência, sem ter sido suas raízes testadas, num lugar de destaque, num lugar de liderança. Você sabia que Paulo, Timóteo e alguns outros que saíram para plantar igrejas, muitas vezes, no primeiro momento, deixaram uma igreja sem liderança, depois foram plantar outras igrejas e voltaram depois de um tempo para estabelecer uma liderança naquele lugar? Queridos, às vezes é mais fácil, às vezes é menos danoso
você deixar um pessoal sem liderança do que estabelecer uma liderança imatura. Não são poucos os casos na Bíblia, a gente pega, às vezes Paulo, Timóteo, eles pregam, eles avançam em uma cidade, e eles ficam um tempo ali, e depois eles partem. Lá na frente eles voltam, depois que aquela comunidade de fé, de fato conseguiu encontrar dentro dela seus líderes maduros, pessoas que avançaram, pessoas que fluíram, e eles voltam e eles ordenam os presbíteros, pastores, bispos naquela comunidade. A imaturidade, queridos, ela vai definir o meu lugar e o seu a respeito da herança do Senhor nas nossas vidas. O que Deus tem para mim e para você como filhos é uma herança. Mas o que esse texto fala para nós é que muitas vezes nós, por sermos crianças na fé ou crianças nas nossas ações, nós somos privados de desfrutar de uma herança, mesmo ela sendo nossa. Então tem algumas palavras aqui nesse texto que me chamaram a atenção, que eu queria conversar um pouco com você, a respeito dessa necessidade de nós, de fato, amadurecermos como igreja, de nós amadurecermos como liderança, de nós amadurecermos como esposo, como esposa, como filhos, como profissionais, como homens e mulheres ligados ao ministério. Uma das palavras que me chamou a atenção está lá no verso 3 de Gálatas 4, que fala sobre estarmos escravizados. Aqui fala para a gente, olha, e assim também nós. Ele dá um exemplo de uma criança que tinha ganho uma herança, mas que ela não podia desfrutar dessa herança porque ela era nova, ela era imatura. Então aquela herança ela estava guardada aos cuidados de um tutor até um tempo predeterminado pelo pai. Aí Paulo, ele pega e nos coloca nesse lugar. Ele fala assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Querido, deixa eu te falar algo. Se o seu coração tende mais para as coisas de fora da igreja, tende mais para fora das coisas que de fato são eternas, tende mais para as coisas que não têm a ver com o céu e com a eternidade, você está escravizado pelo pecado. Projeta para mim, por favor, Gálatas 5:1. Queria ler com você Gálatas 5:1. Aqui fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam livres e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Querido, Jesus Cristo morreu numa cruz por mim e por você, para que eu e você fôssemos livres. O lugar do cativeiro não é o lugar que eu e você devemos ocupar. Esse lugar ele não foi feito para nós. Esse lugar ele foi tirado da minha e da tua vida quando Jesus Cristo subiu a cruz, morreu por mim e por você, se fez maldição por nós. Quando o véu do templo se rasgou para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, esse lugar da escravidão do pecado, ele não pertence aos filhos. Esse lugar de ser escravizado pelo pecado, ele não pertence a mim e a você, que fomos adotados pelo Pai. Então me chama a atenção essa comparação que Paulo faz com uma situação natural. A nossa situação como igreja, a nossa situação como homens e mulheres de Deus. Nós somos escravizados, queridos, pelo pecado, até o dia que nós encontramos Jesus. Quando nós encontramos Jesus, quando nós somos alcançados pela santidade dele, quando os laços de amor dele são lançados para a nossa vida, e ele nos alcança, e nós podemos olhar nos olhos do Pai, receber um fôlego de vida novo, receber uma direção nova, receber um destino novo. Uau! Esse é o lugar que quando eu e você saímos do ambiente da escravidão, acessamos. Eu fico olhando e vendo a história de Adão. Me permita tirar esse óculos porque eu já percebi que eu vou chorar. Eu sou difícil de chorar, vocês sabem. Aprendendo com o pastor Freire, com o pastor Pereira, né? Pastor Márcio. Fico imaginando Adão. Porque a Bíblia fala que Adão foi feito do barro. E aí o Senhor soprou fôlego de vida nas suas narinas. E a primeira coisa que ele viu foi o Senhor.
Querido, você acha que mudou o plano de Deus para mim e para a sua vida? Queridos, que a primeira coisa que nós façamos pela manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, seja contemplar a face do Senhor. Isso faz parte de um lugar de maturidade. Quando nós colocamos os relacionamentos na ordem e na prioridade corretas. É engraçado que muitas vezes as pessoas falam assim, minha vida é tão corrida, não consegui fazer um devocional, não consegui ler Bíblia, não consegui orar. Mas aí você espreme o dia, você vê que a pessoa, e eu falo por mim porque eu já me peguei nesse lugar várias vezes, e luto contra isso. A gente abre os olhos, olha para o lado, vê a esposa, vê filhos, mas vai para a tela do celular. E aí daqui a pouco você está no WhatsApp, você está no Instagram, daqui a pouco passou 30 minutos, passou 40 minutos de um tempo que você podia estar investindo no Senhor, que você podia estar contemplando a face do Senhor nos teus primeiros minutos do dia. E você está se contaminando com um monte de coisas que não vão agregar no teu dia. Muito pelo contrário. Que podem definir, às vezes, o quão ruim o seu dia é. Quando nós deveríamos lembrar de quando o Senhor soprou fôlego de vida nas narinas de Adão. Queridos, eu queria que o Senhor acendesse essa chama no meu coração e no seu hoje. De que Ele fosse o primeiro na minha e na sua vida. De que quando nós abríssemos os nossos olhos pela manhã, nós pudéssemos contemplar a glória do Senhor dentro das nossas casas. Que nós pudéssemos abrir a Bíblia e saltar conhecimento aos nossos olhos. Que nós pudéssemos dobrar os nossos joelhos e entrar no colo do nosso Pai, no ambiente de paternidade que foi dado a mim e a você. Contar para Ele as nossas mazelas, os nossos dias, as nossas preocupações, pedir a Ele orientação. Queridos, isso está disponível para mim e para você. Está disponível para mim e para você. Então, quando nós saímos desse ambiente de escravidão, nós começamos a entrar num ambiente de paternidade. Esse mesmo texto, ele fala que nós fomos adotados. No 5, vamos pegar do 4, ele fala assim, olha, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que é mais lindo no Senhor? É que o adotado e o natural, eles têm direito à mesma parte da herança. Jesus Cristo, Ele era unigênito do Pai, pelos nossos pecados, feito primogênito entre muitos irmãos. E o lugar que Deus reservou para mim e para você, é um lugar de co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro quer dizer herdeiro com Cristo, de todas as coisas que o Senhor determinou a respeito de Jesus. Elas estão disponíveis para mim e para você, como homens e mulheres de Deus, como filhos adotados. Quando nós somos adotados, nós nos tornamos legítimos e nós tivemos o direito da herança. Mas eu vejo muita gente, vivendo num ambiente, mesmo após ser adotados, de imaturidade e de serventia. Quando a gente olha a passagem do filho pródigo, 90% das pregações que nós ouvirmos, elas vão falar daquele filho imaturo, que saiu, teve acesso à herança antes do tempo, não administrou seus bens, perdeu tudo, se viu na situação mais difícil que ele viu na vida, teve saudade da casa do pai, lembrou que os servos do pai dele viviam hoje numa condição melhor do que aquela que ele tinha, porque ele abriu mão de uma herança, ele torrou uma herança e hoje ele não tinha mais nada, e ele decide voltar para a casa do pai. E essa história é linda, porque esse homem, esse filho pródigo, sou eu e você, por várias vezes. Mas tem um filho que ficou em casa, que nunca usufruiu da herança, e que mesmo sendo um filho natural e tendo direito à herança, se portava apenas como um servo. E a Bíblia fala na história desse homem, desse segundo filho, que quando ele vem e está tendo uma festa porque o filho que tinha ido embora e torrado a herança,
E desonrado o pai voltou, ele se revolta. E ele fala: pai, ele te desonrou. Fico imaginando a DR, né? Ele torrou todo o nosso dinheiro, torrou parte dele, ele te desonrou em vida. Olha o que ele fez. Aí ele volta, você faz festa e você nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Aí eu fico imaginando Deus muitas vezes batendo no nosso ombro, falando assim: é tudo teu. Você não precisa me pedir. Você já acessou o ambiente. E aquele filho tinha direito a uma herança, tinha direito a usufruir das coisas do Senhor, tinha direito aos bens, às posses, mas se colocava num lugar apenas de servo. Ou seja, ele também não tinha maturidade para administrar a herança, para ter acesso à herança. Queridos, que o Senhor possa sim continuar mantendo o nosso coração um coração servo, mas que nós tenhamos um coração servo, porque nós somos filhos e servimos em amor. Para que todo o peso da servidão seja retirado das nossas vidas. Para que o servir seja uma alegria. Para que o servir seja uma dádiva de cooperar com o reino dos céus, de cooperar com o reino de Deus, de fazer o reino de Deus avançar aqui nessa terra e alcançar vidas através da nossa vida, quando lá na frente a nossa herança se tornar um legado na vida de outras pessoas. Então, queridos, os filhos naturais e os adotados como nós podem ocupar dois lugares na história. Um de imaturidade e um de maturidade. E a Bíblia fala, e as leis naturais falam, que o filho imaturo não tem direito à herança, mesmo sendo o senhor de tudo, e em nada se difere de um servo. Outra coisa que me chama a atenção é que ele nos leva para uma posição de herdeiro. Uma posição de herdar tudo. De ter acesso a tudo que está reservado para Jesus, ficar reservado e liberado para mim e para a sua vida. Querido, você sabe por onde passa essa herança? Essa herança passa pela minha e pela tua vida, poder ser usada na vida de outras pessoas para curar, para abençoar, para profetizar, para ensinar, para libertar cativos. Essa é a herança que o Senhor deixou para mim e para você. A Bíblia fala que nós faríamos coisas maiores do que aqui Ele fez. Mas enquanto nós não tomarmos posse dessa herança e continuarmos nos movendo num ambiente de maturidade, num ambiente de procrastinação, num ambiente de comodismo, o Senhor não vai liberar a herança que Ele tem reservada para mim e para você, de acordo com o chamado e o propósito que Ele tem para a nossa vida, de acordo com o que Ele nos vocacionou para ser. E engraçado, porque esse texto ele também fala sobre um tempo determinado, e tempo determinado fala sobre processo. Muitas vezes, as coisas dão errado, porque pela nossa imaturidade, nós atropelamos os processos. Aqui fala de que essa herança seria do filho quando o tempo determinado pelo pai passasse. E eu queria te falar um pouco sobre processo, um processo que gera maturidade. E eu queria lembrar você da visão que Jeremias teve. A Bíblia fala no livro de Jeremias de que um dia o Senhor levou até a porta da casa de um oleiro. E chegando lá ele ficou vendo aquele oleiro trabalhando. Um oleiro habilidoso, imagino eu. Eu queria que você se esforçasse para pensar nessa cena. Trazer isso na sua memória, vai te ajudar a entender. Sentado, à roda, trabalhando um vaso. E aí, a Bíblia fala de que esse vaso, que era moldado por esse oleiro, que é uma alusão a mim e a você, vasos de barro nas mãos do Senhor, que esse vaso ele se permitiu ser quebrado. E é engraçado porque eu passei minha vida inteira ouvindo uma música que fala assim: quebra a minha vida e faça de novo.
Vocês lembram dessa música? O povo mais antigo? Só que quando você vai para o texto, você percebe que não foi o oleiro habilidoso que quebrou o barro, que foi o barro que se permitiu ser quebrado na mão do oleiro. Queridos, o primeiro passo em direção à maturidade cristã é nós conseguirmos identificar os nossos erros, reconhecer os nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, para podermos começar um processo de cura e restauração que passa pelas mãos do oleiro. E aí ele vê aquele oleiro trabalhando e daqui a pouco o vaso ele se quebra. Ele se permite ser mudado. O formato que aquele vaso tinha já não é mais o mesmo. E o oleiro começa a moldar de novo, aparando arestas, tirando pedras de barro, colocando aquela superfície lisa, preparando aquele vaso para algo que ele iria derramar lá na frente, quando ele estivesse sendo colocado para ser usado. E creia, o ambiente de ser usado, queridos, é um ambiente profético, e é para mim e é para a sua vida. E aí, depois que esse vaso está pronto, ele tem cara de vaso, ele tem cheiro de vaso, tem forma de vaso. Se você olhar, é um vaso. Ele passa por uma etapa, onde ele fica um tempo certo no forno. E queridos, o forno é a aprovação na minha e na sua vida. O forno é que foi o deserto na vida de Jesus por 40 dias. O forno é o que aconteceu por 40 anos com o povo. Só que Deus permite, queridos, que a nossa entrega faça com que esse tempo de forno possa ser mudado. Mas nenhum de nós vai estar pronto se nós não formos aprovados pelo Senhor, se nós não passarmos por uma fornalha, se nós não passarmos por um ambiente que nos queime. E nós estudamos aqui por 3 meses um ambiente de avivamento na escola dominical. Queridos, deixa o Senhor queimar a sua vida. Deixa o fogo que flui do altar alcançar a sua vida. Deixa o forno que o Senhor tem preparado para a tua vida fazer com que a sua estrutura seja tratada. Porque o vaso ele só vai ficar pronto para uso quando ele passa pelo ambiente do forno. E tem um tempo certo para ele ficar. Se você tirar antes, ele racha. Se você tirar depois, ele racha. Mas o Senhor, Ele sabe o tempo determinado para mim e para a sua vida, para nos tornar vasos de barro, que serão vasos de honra na casa do Pai. E você sabe o que é o mais bonito do processo de um vaso? No forno. É porque é nesse lugar, onde os poros do barro são todos fechados. E você sabe por quê? Para que o vaso, para que a estrutura do vaso não se contamine com o que é usado dentro dele. Quando o vaso está maduro, quando passou pelo forno, quando os poros estão fechados, e o seu Senhor derrama vinho sobre ele, a alegria do Espírito. E por exemplo, você é usado no profético na vida de alguém. Você sabe que aquele vinho, que aquela alegria do Espírito, que o profético na sua vida não tem a ver com você, mas tem a ver com aquele que é o Senhor, que derramou sobre você, vaso de honra, algo. E esse mesmo vaso, em algum momento, pode ser usado para que seja derramado azeite de unção. E querido, entenda que a unção que você carrega não é sua, ela foi dada por Deus para você, para abençoar as pessoas, para a vida de outros. E você vai entender que a unção que você carrega não tem a ver com você ser o cara. Tem a ver com você ser um vaso provado, atestado, passou pelo forno e que está cumprindo um propósito. E esse mesmo vaso que carregou vinho uma hora, que carregou azeite, ele pode carregar água. Uma água que produz vida. A água que eu e você como filhos bebemos, direto do trono do Senhor. Só que independente do ambiente onde o vaso está sendo usado, ele continua sendo vaso. Queridos, esse é um ambiente de maturidade que eu e você precisamos acessar. Quando eu e você entendermos ou acharmos que o nosso testemunho é mais importante que a palavra, de que as coisas só acontecem porque somos nós que estamos com a mão à frente da obra, queridos, nós estamos no lugar errado.
Nós estamos num lugar de imaturidade. E esse lugar de maturidade, ele pode alcançar a todos. A Bíblia fala de um homem com um belo nome, Diótrefes, que foi alguém comissionado. Mas tem um registro na carta de João, que fala sobre ele, comparando ele a um mau líder. Ele fala assim, olha, a gente tenta ir lá, a gente tenta derramar algo novo na vida dele, a gente tenta ir lá para trazer as experiências que a gente viveu com o Senhor e dizer o que a gente está vivendo. E Ele não nos recebe, porque Ele gosta da primazia para Ele. Queridos, que nenhum de nós seja encontrado nesse lugar. Imagina, João, o discípulo amado do Senhor, que a Bíblia fala que recostava sua cabeça no peito do Senhor. Quantas experiências não viveu? Porque a Bíblia não registrou tudo que o Senhor fez. Nós temos uma pequena amostra. E aí esse cara chega e fala assim, eu quero ir na sua casa. Eu quero participar de uma célula hoje contigo. Eu preciso compartilhar o que Deus tem feito. Eu preciso compartilhar o que Jesus fez na minha vida. Eles falam, eu não quero te receber. Porque se você chegar aqui, as pessoas vão olhar mais para você do que vão olhar para mim. Queridos, que nenhum de nós seja achado nesse lugar. Porque a obra é do Senhor. E a obra do Senhor, enquanto as mãos dele estiverem sobre as nossas cabeças, elas vão avançar apesar de nós. Amém? E ainda falando sobre processos que geram maturidade. Eu quero te lembrar que o próprio Jesus, aos 12 anos, deu um show entre os doutores da lei. Ficou lá 3 dias, falando de Bíblia, falando da lei, explicando coisas e trocando ideias com aqueles homens da lei. Aos 12 anos, Jesus já dava um show naqueles homens da lei. Mas o ministério dele começou aos 30 anos. Porque há necessidade de que nós passemos por processos para nos tornarmos maduros, para que o que nós carregamos seja chancelado pelo Espírito Santo de Deus, para que as cicatrizes que nós carregamos de fato apontem para um chamado meu e seu. Você sabia que os sacerdotes do Velho Testamento só poderiam começar os ofícios sacerdotais aos 20 anos e assim funções básicas? Aos 25 algumas funções eram liberadas, mas somente aos 30 também eles eram plenos para trabalhar no serviço do templo. E é por isso que o Senhor fala sobre maturidade quando Ele fala assim, olha, cuidado com os neófitos, que são os novos na fé. Porque se você lançar eles muito rapidamente, eles não têm raiz. Em algum momento, quando desandar, eles vão ser derrubados. Queridos, às vezes as coisas não acontecem na minha e na sua vida, porque nós estamos vestidos de imaturidade. Muitas vezes o Senhor já queria ter acelerado o processo na minha e na sua vida, mas eu e você ficamos esperando o cumprimento de uma promessa, sem sermos ativos em direção à promessa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem promessa na sua vida? Promessas a respeito de quem você seria, do que seria o seu ministério, do que você faria, de como você se moveria nos dons, de como seria a sua família. Todos nós aqui, eu posso imaginar que temos promessas, não temos? Quem já ouviu isso, uma promessa de Deus uma vez? Levanta a mão. Quem já ouviu essa mesma promessa mais de uma vez? Quem ouviu 3 vezes ou mais a mesma promessa? Deixa eu te falar algo. Uma vez na Bíblia tem significado de ativação. Quando você recebe uma palavra profética pela primeira vez na sua vida, o Senhor está ativando em você algo a respeito de você e do que Ele espera de você. Quando Deus fala uma segunda vez na sua vida sobre uma mesma coisa, Ele está confirmando na sua vida o chamado e um propósito e algo que Ele tem para a sua vida.
Mas quando ele começa a falar 3, 4, 5, 10, 15 vezes a mesma coisa, há um problema em mim e você. Porque se o Senhor falou, se o Senhor confirmou, eu e você precisamos ser intencionais em direção a essa promessa. Nós precisamos ser intencionais em aparar as arestas, em amadurecer, para que nós possamos estar prontos para o dia que a promessa chegar. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo determinado que se chama processo. Só que a gente vê às vezes as pessoas com muito tempo de caminhada, falam assim, Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus tem uma promessa de que um dia eu vou ser um pastor, de que eu vou ser um missionário, de que eu vou ser X. Ótimo. O que se espera de um pastor? Conhecimento bíblico, relacionamento com Deus, se mover nos dons, tempo, carinho, amor, ouvidos atentos, falar sábio. Não é o que se espera de um pastor? Eu não posso receber um chamado de que um dia Deus vai me transformar em um pastor e ficar esperando isso acontecer. E continuar imaturo, continuar sem conhecer a palavra, continuar falando mais do que ouvindo, continuar julgando com as minhas experiências, continuar sem ouvir a voz do Senhor, continuar sem ouvir, sem me mover no profético, no espiritual, eu não posso. Se Deus tivesse, por exemplo, colocado alguém num departamento infantil e falado assim, olha, você vai ser relevante nesse ministério, e a pessoa ficasse de braços cruzados, esperando acontecer, sabe o que aconteceria? Deus levantaria outro. Então, querido, se você tem uma promessa na sua vida, se você tem um direito à herança, dado pelo Senhor, e que Deus já falou contigo uma, já falou contigo duas, já falou 3, e já levantou profeta na sua vida para falar que sobre isso ele não fala mais, porque você sabe o que ele tem para a tua vida. Pelo amor de Deus, seja intencional no cumprimento da promessa de Deus para mim e para a sua vida. Porque se nós não formos intencionais, Deus vai levantar outras pessoas para fazer o que você deveria ter feito. Amém? Eu queria que você projetasse, por favor, Gênesis 25, versos 5 e 6. Aqui, se você pegar os versículos para trás, está falando sobre os filhos de Quetura e sobre o filho Isaque de Abraão. Quetura foi uma concubina de Abraão. Só que Isaque, ele era o filho da promessa. Ele era o dono de tudo. Ele era o herdeiro. E no verso 5 fala que Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Passa para o verso 6, por favor. Aqui fala, porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes. Pode parar por aqui. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, nós paramos de avançar em direção à herança, porque nós nos contentamos com os presentes que o Pai nos dá. Porque quando o Senhor derrama o espírito de adoção de filhos sobre mim e sobre você, e nós começamos uma caminhada com o Senhor, e Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe de um tempo de maturidade que nós precisamos. Muitas vezes o Senhor nos dá presentes. Presentes que confirmem a nossa fé, presentes que nos mostrem ser amados, presentes que nos mostrem que nós estamos indo na direção correta. Eu não tenho dúvida de que esses filhos eram bons filhos dentro do ambiente de casa, que eles ganharam presentes do seu pai. Mas a herança, queridos, o que é relevante, de fato, só pode ser dado para os filhos que são os donos da herança. Os filhos dos quais a herança ela é, de fato, chancelada pelo pai. Sabe por que eu estou te contando essa história? Porque muitas vezes nós nos contentamos, de fato, em só receber presentes do pai, está tudo bem, e a gente se torna um cristão imaturo porque a gente se contenta com a fila do presente. E a fila do presente é quando Deus move algo a nosso favor. É quando a gente tem uma necessidade e essa necessidade ela é atendida. Mas para aí.
esse não é o ambiente que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor, Ele tem um ambiente para mim e para você, que é um ambiente de herança. E para você poder entender o que é esse ambiente de herança, eu queria te contar uma outra história. Existia uma mulher cananeia, que tinha uma filha doente, endemoniada, e ela sabia que o Senhor estava na cidade, ela veio de longe chamando pelo Senhor, chamando a atenção do Senhor. E dado um momento, o Senhor trava um diálogo com ela. E ela fala assim: olha, eu não vou te atender, eu não vou falar com você, porque eu estou aqui com os filhos, e não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E por mais que pareça estranho a tradução cachorrinhos, o cachorrinho não era pejorativo, o cachorrinho queria indicar uma posição. E que posição era essa? Quem é pai de pet aqui? O pessoal chama de pai de pet, né? Ele está ali na casa inteira, não está? Ele está ali perto da mesa quando você está comendo, às vezes você vai entrar no banheiro, ele até entra contigo. Às vezes você vai dormir, ele está ali, quer subir na cama. Ele está ali, ele é querido. Mas ele não é seu filho. Entenda, ninguém é pai de pet. Ninguém é pai de pet. Pega essa semente. Ninguém é pai de pet. Ele não é seu filho. Mas ele é querido, ele compartilha ali do lugar da casa, ele compartilha dos passeios. Ele fica doente, ele vai para o veterinário, ele é cuidado, ele come a melhor ração que você pode dar para ele. Mas ele não é dono da herança. Não é o lugar dele. Foi isso que ele quis dizer para a mulher cananeia. Falei, a sua fila vai chegar. Um dia eu vou vir para você. O dia que eu subir a cruz e eles me rejeitarem, vai ser para você também, mas agora não é. Então eu não posso tirar deles agora. Porque ele fala primeiro aos judeus. Eu não posso tirar primeiro deles para dar para você agora. Aquela mulher fala assim: mas eu não quero o que está em cima da mesa. Eu me contento com a migalha que cai. Queridos, a migalha que caiu da mesa do Senhor naquele dia trouxe cura e libertação na casa daquela mulher. Queridos, se a migalha que cai da mesa do Senhor para uma pessoa que nem é filha, porque o ambiente de paternidade de fato só foi estabelecido na nossa vida quando Jesus Cristo morreu na cruz e nós tivemos acesso ao Pai. Cara, imagina o que está na mesa. Imagina você sentar com Jesus, sentar com Deus todos os dias. Abrir seu coração e falar: Pai, o que você tem para mim? Eu tenho sede de você. E Deus fala para você: eu tenho pão e tenho vinho, filho. O pão está aqui, é a palavra, firme fundamento de tudo que eu quero fazer na sua vida. Esse é o lugar de maturidade para você. Mas eu tenho vinho também. Eu tenho a alegria do Espírito na sua vida. Queridos, quem se move somente através do pão se torna religioso, se torna chato, se torna intransigente. Quem se move somente no vinho sai do profético e entra no patético, porque faz cada coisa que não tem nada a ver, usa o dom de forma imatura. Mas o Senhor tem chamado a mim e você para nos envolvermos no pão e no vinho, de forma madura, para conhecermos a palavra do Senhor, para estarmos fundamentados, para que nenhum vento de doutrina, para que nenhum discurso eloquente nos leve de um lado para o outro, mas que nós possamos sim, nos mover nos dons do Espírito e abençoar pessoas, e sermos usados para curar, trazer palavras de sabedoria, para sermos voz profética nessa nação, para termos tudo que tem sido reservado para nós como herança. Nessa manhã, Deus te trouxe a esse lugar, para você entender que o seu lugar é a mesa. E não foi de propósito, não combinamos sobre a palavra, não combinamos sobre o louvor que foi cantado aqui, que fala, tem lugar à mesa. Queridos, tem lugar à mesa sim, e o convite é para você, e Deus está falando, pode se assentar. Só que para nós nos assentarmos à mesa, Deus quer de mim e de você maturidade. Deus quer que a herança, para a minha e para a sua vida, se torne um legado na vida de outras pessoas. Não vai parar em mim. O tempo não vai corroer
não vai se estragar, porque o que nós vamos plantar na vida das pessoas é um legado eterno. É olhar e falar assim: a partir da minha vida, a partir da minha casa, 1000 gerações à frente serão abençoadas. A partir da minha casa não haverá divórcio, não haverá vício, não haverá roubo, não haverá doenças fatais, porque a partir da minha vida, a partir do dia que eu me posicionei como um homem maduro dentro de casa, que todos nós, homens e mulheres de Deus, nos posicionemos, nós vamos ser conhecidos como reparadores de brechas, e nós traremos para nossas famílias um legado eterno, que tem a ver com as coisas do céu, e não com as coisas do mundo que o bicho come, que o homem rouba. E eu queria projetar rapidamente Mateus 13, acho que meu tempo está acabando. Mateus 13, 18. Fala sobre os novos convertidos. A gente vai pegar aqui do 20 em diante. Ela fala assim: olha, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, como nós estamos ouvindo agora. Que a recebe com alegria, como nós estamos também recebendo agora. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos e que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Esse é o imaturo. E esse é o ambiente onde invariavelmente o novo convertido está inserido. E não tem problema. Nós só não podemos permanecer num ambiente de imaturidade por anos e anos. Deus tem te chamado para avançar em maturidade. Deus tem te chamado para cumprir propósitos na sua vida. E os filhos menores, os imaturos, eles não têm direito à herança, eles não podem cumprir esse propósito, esse chamado. Mas lá na frente, no 23, fala que o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Esse é o lugar onde a palavra de Deus e os processos que o Senhor tem feito com que eu e você passemos encontram na maturidade. Um lugar onde a minha e a sua vida frutificam. Um lugar onde o meu abraço, o seu abraço, numa recepção de uma igreja, cura pessoas. Onde o seu tocar, o seu cantar, cura pessoas. Onde a palavra que você libera, e não esquenta com o púlpito não, porque Deus quer que todos nós sejamos pregadores, no nosso dia a dia, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas faculdades, nos nossos empregos. Você não precisa de um púlpito para ser um pregador. Você não precisa de um púlpito para ser um cristão maduro. Você não precisa de um púlpito para ser alguém que frutifica a 30, 60 e a 100. Mas você precisa ser maduro para frutificar a 30, 60 e a 100. E aqui eu queria te dizer também, que não é só o novo convertido que é imaturo, porque se fosse assim, Paulo não teria escrito a Filipenses, por favor, projeta Filipenses 3, de 12 a 16, a respeito da necessidade de amadurecer. E aqui ele está falando com quem era judeu, conhecia a lei, teve a lei ressignificada e voltou a se confundir com doutrinas antigas. Desculpa, fui para a referência errada. Hebreus 5, de 11 a 14. Isso é uma exortação aos filhos imaturos, que já têm tempo de caminhada, do qual eu me incluo em muitas áreas da minha vida ainda. Porque a palavra que é pregada aqui é para todos nós. E muito antes dela chegar a você, Deus falou muito mais comigo a respeito do tanto que eu preciso amadurecer. E eu vou te ser sincero, por pelo menos 2 vezes eu pedi para o Senhor que não deixasse eu trazer essa palavra, mas Ele mandou trazer. E nesses 15 dias eu precisei amadurecer a toque de caixa em várias coisas para poder falar algo que eu estou vivendo. Porque eu não acredito em pregações que falam sobre algo do que nós não vivemos. Quando nós vivemos o que estamos falando, nós ganhamos autoridade do alto para falar a respeito das coisas do céu.
E aqui fala assim, em Hebreus 5:11, fala assim, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, que vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não do alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas o mal. Esse sou eu e você, querido. Crente velho, que sabe o que tem que fazer e não faz. Que começa a relativizar a palavra de Deus, porque não se esforça em cumpri-la. Você sabe por que tem muita igreja pregando besteira hoje em dia? Porque do púlpito, o lugar onde deveria fluir o ensino e o exemplo, as pessoas não têm conseguido viver na integralidade essa palavra e têm adaptado a palavra de Deus para as suas próprias verdades. Deus não nos chamou para adaptar a nossa vivência e as nossas experiências a essa verdade. É essa verdade que precisa me contaminar e te contaminar todos os dias. É esse ambiente que eu e você precisamos acessar. Deu o tempo da gente se alimentar de leite. Deus espera que nós consumamos alimento sólido que o Senhor já preparou para mim e para a tua vida. Deixa eu te falar algo. O que nós vivemos nas celebrações de domingo, o que nós vivemos na tarde com Deus, o que nós vivemos na vigília, não deveria ser o determinante a respeito do Senhor na nossa vida. Não deveriam ser esses os momentos de intimidade com o Senhor. Esses deveriam ser os lugares e os momentos onde Deus confirma tudo que Ele vem ativando na minha e na sua vida ao longo da semana. É quando o pastor prega e você fala, uau, eu estava lendo sobre isso essa semana, uau, eu ouvi uma palavra sobre isso. Esse é o lugar que um culto de celebração tem que promover, esse é o lugar que um círculo de oração tem que promover, esse é um lugar que uma vigília tem que promover, que uma célula tem que promover, que um curso de família tem que promover, para mim e para você, que já somos maduros na fé, que temos tempo de caminhada. Nós precisamos aprender no nosso secreto com o Senhor a respeito do que Ele quer nos ensinar. E aqui o Senhor vai criar um ambiente de comunhão, de adoração, bíblico, como a Bíblia manda ter, em Atos 2. Mas Deus vai confirmar as coisas que Ele vem falando ao seu coração, e vai trazer entendimento, e vai trazer amadurecimento para mim e para a sua vida, mas de algo que Ele já tem falado conosco no secreto. Esse é o ambiente de maturidade que eu e você precisamos acessar. E aqui para terminar, tenho quase certeza que meu tempo está indo embora. Eu peço de vocês só mais 5 minutos. Vocês me dão 5 minutos? Eu queria ler com vocês Filipenses 3, de 12 a 16. Porque isso fala sobre maturidade. Fala assim, 3:12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Deus não espera de mim e de você perfeição não, queridos. Mas prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Querido, se você ficar esperando ser perfeito para servir, se você ficar esperando ser perfeito para avançar, esse dia não vai chegar. Nós precisamos avançar apesar das nossas imperfeições, mas nós precisamos lutar contra elas todos os dias. E nós só vamos vencer as tentações, as provações, quando nós tivermos uma base forte na palavra e formos ministrados por ela todos os dias. E ele segue, quanto a mim, irmãos, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas em diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andem de acordo com o que já alcançamos. Querido, Deus está falando para mim e para você, não retroceda. Ah, mas o irmão do lado não me viu, não falou comigo, me deu uma resposta atravessada. Não retroceda, avance, seja maduro, não deixe que as pessoas tirem de você algo que o Senhor tem depositado em você. Ah, o departamento tal tem mais prestígio. Querido, somos um corpo, cada um se move de um jeito. O que para você é prestígio, para os pastores às vezes não é. Entenda, nós somos um corpo e precisamos nos mover. Para de olhar para quem está do seu lado, para de olhar para os outros e avança para o alvo da soberana vocação, que é Jesus Cristo, porque é esse o lugar onde eu e você vamos alcançar herança e maturidade. Deus espera isso de mim e de você. Ele precisa não, que Deus não precisa de nada da gente. Mas Ele quer, com todas as forças dEle, que eu e você entremos nesse lugar. Aqui, no 14, fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E eu queria falar duas coisas a respeito de vocação. Vocação, ela é a junção de duas palavras gregas, voca e tel. Voca é a palavra, tel é Deus. Vocação, vocateu, que é o original do grego, é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. A sua vocação é o que Deus depositou em você, quando você nasceu, para que você cumprisse chamado e propósito. Deus espera de mim e de você, que nós cumpramos aquilo que Ele depositou em nós como herança, muito antes de nós às vezes nos tornarmos até filhos. Porque a vocação, os dons e os talentos, eles são irrevogáveis. Querido, você quer saber qual é a vocação? Qual é a sua vocação? Procure descobrir qual é a palavra de Deus para a sua vida. E se você está se movendo em direção a um lugar que não é o plano de Deus para a sua vida, essa não é a sua vocação, e pode até ser que você faça, que você consiga avançar, mas vai ser penoso demais, vai ser doído demais, o fruto vai ser pequeno, porque não é o lugar que Deus tem para você. Mas quando você descobre a vocação, quando você anda sob a palavra de Deus para a sua vida, você começa a viver o ambiente da promessa e alcançar as heranças que o Senhor tem derramado para mim e para você. Herança e vocação andam juntas. O Senhor nunca vai entregar uma herança para você que ela divirja da sua vocação. E para nós acessarmos, queridos, esse ambiente de sermos herdeiros e cordeiros com Cristo, é urgente que nós amadureçamos. É urgente que nós deixemos as nossas dores de lado. É urgente que nós deixemos os mimimi de lado. E nós nos preocupemos de fato com as coisas que são eternas. Tudo que Deus tem para mim e para a sua vida, tudo, para ser pleno, depende de um processo de maturidade nas nossas vidas. Somente aqueles filhos maduros têm direito à herança. Eu queria orar com você. Nós avançamos um pouquinho no horário e eu peço perdão. Mas eu estou muito grato ao Senhor por poder ter compartilhado essa palavra. Porque muito antes dela ser para vocês, ela foi para mim. E tem sido há vários dias. Mas eu queria orar contigo e eu queria chamar você à frente. E que o pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir. Eu queria orar com você, que entendeu que apesar de ser filho, um ambiente de tamanha maturidade, que está se contentando apenas com os presentes e que está deixando herança sobre a mesa.
que está se contentando com as migalhas que caem da mesa do Senhor, quando Deus está te chamando para comer do banquete. Eu queria orar contigo, que tem uma vocação, tem um chamado, tem um propósito para a sua vida, mas que não está avançando em direção ao que Deus tem para você. Deus está chamando a mim e a você para sermos plenos. Plenos. E a plenitude da graça do Senhor na minha e na sua vida, ela vai desembocar num lugar chamado herança. Que os seus filhos não se lembrem dos bens, da conta bancária, dos imóveis, dos carros que você deixou. Mas que os seus filhos, netos e bisnetos, lembrem de você como um homem e uma mulher que se posicionou e tornou gerações benditas do Senhor a partir de você. Que daqui a 100 anos, nas rodas de conversa de Natal e Ano Novo da sua família, as pessoas lembrem do seu nome. Porque a herança se transforma em legado na minha e na sua vida. Lugar à mesa. Feche seus olhos. Vamos orar. Mas eu não quero só eu orar por você não. Vocês estão caminhando para ser maduros, vocês precisam orar por vocês mesmos. Então eu queria que você já fosse orando aí no seu lugar. A palavra que vem do púlpito, da autoridade que vem do púlpito, é só para chancelar o que Deus já tem colocado no seu coração. Pai, eu queria apresentar, Senhor, cada homem, cada mulher, cada criança, adolescente, jovem que veio à frente. Cada homem, cada mulher, criança e jovem que veio a essa frente, Senhor. Porque entendeu o seu lugar dentro de um ambiente de paternidade. Deus, eu te peço, revela do teu amor e do teu espírito a eles. Leva cada um deles para um ambiente de maturidade, Senhor. Leva eles, Senhor, para um ambiente onde a tua voz é audível, onde os teus olhos conseguem enxergar tudo sobre eles. Leva esses homens, Pai, e essas mulheres a alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que eles sejam frutíferos em tudo que colocarem as mãos. Que eles sejam profetas do Senhor nessa terra, relevantes. Que eles sejam homens e mulheres que com um olhar curem pessoas. Que as palavras que saem da boca desses homens e mulheres sejam como rios de águas vivas que fluem diretamente do trono do Senhor. Que a sua vida se torne relevante em Cristo. Que você possa entrar num lugar onde o que pensam a respeito de você não importe, mas que o Deus pensa a respeito de você importe. Deus, em nome de Jesus eu oro para que o espírito de adoção de filhos seja liberado nesse lugar agora, em nome de Jesus. Que aqueles filhos que estavam distantes, Pai, aqueles pródigos possam voltar para casa nessa noite, nessa manhã, Senhor. Para aqueles filhos imaturos, Senhor, que eles, Senhor, corram em direção à maturidade. Senhor, para aqueles que estão parados, que o teu amor e o teu poder, Senhor, acenda uma chama dentro do coração deles. Que eles possam nessa manhã, Senhor, acessar as bênçãos do Senhor e sentar à mesa, Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, que nós entregamos no teu trono, Abba, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Seja ministrado por esse louvor. É isso que Deus tem para mim e para você. Deus tem lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, não demore.
aqui é o teu lugar. Fique de pé, vamos cantar essa música juntos. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Coloque suas mãos em posição de receber. Que o Senhor possa falar sobre essa palavra no teu coração ao longo de toda a semana. Que isso queime dentro de você. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede o mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Que a graça e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e sobre toda a sua família e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra. E o povo diz amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai.